E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Muita novidade, hein? Esse mês aí vindo por aí. Vídeo novo do álbum novo, músicas novas. A gente tem sempre vídeo aqui compartilhando alguma coisa também, vlog. Bom, tem muita coisa que acontece nesse canal. Mas eu queria começar esse vídeo falando de duas coisas com você. Primeiro, a gente tem o canal da Good Village. Se você não sabe o que é Good Village, é o ministério meu e da Bru, da nossa família. Tem outros amigos que gravam com a gente, coisas assim. Lá tem podcast, tem ministração, tem algumas outras coisas que você não acha nesse canal. E a segunda coisa é a nossa plataforma chamada TGV Plus. Dentro dessa plataforma você tem cursos, podcasts completos, às vezes de 1h30, quase 2 horas de podcast. Você tem aulas, né? Por exemplo, tem aula de composição, a galera me pede bastante. Tem um curso de composição lá e já tem um no Paint para ser gravado para complementar aquele. Tem curso de discipulado. A gente vai ainda esse ano, tem 2 ou 3 cursos de noivado que a gente está subindo. Mas além desses cursos novos, nós temos mais de 400 horas, eu acho, de conteúdo gravado lá dentro já. Igreja Apostólica, Avivamento, um pouco de escatologia. Então, assim, tem bastante coisa mesmo. Dá uma olhada. R$ 29,90 por mês, ou então plano anual, acho que sai 24 e alguma coisa. Bom, pra gente começar então essas duas dicas. Primeiro é o canal da Good Village, que tem coisas específicas que você não acha nesse canal. E segundo, é a nossa plataforma de ensino chamada TGV Plus. Você acha o link aqui embaixo na descrição desse na descrição desse vídeo. Ok, hoje eu quero fazer um resuminho aqui de uma mensagem que eu preguei aqui na igreja de Londres, que a gente chamou de A Verdade em um Tempo de Tensões. Vivendo e pregando o evangelho hoje. Bom, assim como eu falei num outro vídeo aqui no canal já, nós estamos em um tempo de muitos extremos. É bem difícil hoje em dia você manifestar a sua fé, manifestar a sua crença de como o mundo deve ser e às vezes até divergir de alguma coisa. Nós temos polarização política, nós temos performance cultural, nós temos discurso de ódio, secularismo crescendo cada vez mais. Então, realmente tem ficado cada vez mais difícil e, de certa maneira, isso é um processo natural que até as escrituras profetizaram, e isso está separando, né, ovelhas e bodes, né, entre as nações, e isso obviamente vai se agravar até o dia que o próprio Senhor fará isso. Mas para a gente refletir um pouquinho hoje, eu quero dar 4 pontos para reflexão, e esses 4 pontos são baseados em João 17, versículo 15 a 18, que quando Jesus fala assim: eu peço para que não os tire do mundo, mas os guarde do mal. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Então, não os tire do mundo, guarde-os do mal. Eles não são desse mundo, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí Jesus disse: do mesmo jeito que você me enviou, eu os envio ao mundo. Então são 4 pontos. Não os tire do mundo, eles não são do mundo, santifica-os na palavra e depois os envia ao mundo, ok? Primeira coisa então, não tire eles do mundo. Jesus orou por nós, não os tire do mundo. E aqui a gente precisa começar talvez confrontando algumas coisas, que é essa separação que a gente aprendeu a fazer na igreja evangélica de sagrado e secular, né? Tipo assim, tem a vida cristã e a vida do mundo. O que é mundo? O que é evangélico? Gente, isso tem aspecto de santidade, mas isso é muito prejudicial e isso não é apoiado ao longo da história da igreja. Isso já foi refutado pela Reforma, por exemplo, isso já foi refutado várias vezes. Eu não estou dizendo, e Jesus inclusive orou por isso, a gente vai falar sobre isso, não estou apoiando uma vida de secularismo, não estou apoiando uma vida de pecado. Agora, a gente achar que
nós precisamos ser um povo alienígena, desconectado da realidade, é um erro. Deus criou todas as coisas e Deus ama a sua criação. E Deus irá restaurar a sua criação. Ou seja, Deus não tem problema com a terra, Deus não tem problema com natureza, com comida, com música, Deus não tem problema com a criação dele. Ele ama e ele irá restaurar todas as coisas. Então, de certa maneira, nós também somos convidados e chamados por Deus a interagir com a criação, amar a criação e ver o evangelho como uma coisa que precisa mudar toda a nossa realidade, não só nossa realidade evangélica, nossa realidade de culto de domingo. Então essa mentalidade de separar as coisas faz a gente viver uma vida dividida em duas, onde eu tenho metade da minha vida ela é cristã e outra metade ela é secular. Ou na verdade 10% ou 1/7 da minha vida, né? Um dia da semana da minha vida é cristão e os outros 6 dias da minha semana são seculares, que é quando eu estou trabalhando. Então, assim, aquela frase bem famosa do Abraham Kuyper que ele diz: não existe uma parte da terra ou da criação que Jesus não exclame, é meu. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer justamente isso, que o governo de Cristo ele estende toda a criação e ele precisa estender toda a nossa vida. O Martinho Lutero, ele falou uma coisa muito forte, né? Durante ali o processo todo da reforma, ele diz: o trabalho de um fazendeiro humilde, feito com fé, agrada a Deus mais do que as cantorias de um monge num monastério. Então, nós precisamos rever, né, esse conceito de secular sagrado. Primeira coisa, então, para a gente conversar com a sociedade hoje em dia, nós precisamos entendê-la. Nós precisamos parar de portar como se a gente não pertencesse a ela, né? A gente pertence a essa sociedade, a gente pertence a esse tempo, no sentido de que nós moramos aqui, nós trabalhamos aqui. Por exemplo, eu moro em Londres hoje. Eu pego o mesmo metrô do que as pessoas normais, eu vou para o centro como as pessoas normais, né? As pessoas da minha igreja, elas trabalham em escritórios com outras pessoas normais, nós somos pessoas normais, né? 1 Coríntios 10:31, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, né, em português. Então, assim, nós precisamos ver a nossa vida inteira como uma maneira de glorificar Deus. E se a gente quer comunicar com a sociedade, a gente precisa entender a sociedade. Agora, ao mesmo tempo, Jesus diz: eles não são desse mundo, né? Então, nós pertencemos ao mundo, né? Nós estamos aqui, nós precisamos amar todas essas coisas, mas a gente não é daqui. E aí isso parece muito com Romanos 12, quando o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis. Então, nós entendemos a sociedade, nós amamos a sociedade, nós queremos ver Deus restaurando o cosmos, né, a criação, mas nós não nos conformamos com a ideia deste século, o padrão desse século, a maneira como as pessoas enxergam a sociedade, a realidade. Então, o mundo aqui é esse sistema de pensamento que está sobre o domínio de Satanás. Nós não nos conformamos ao padrão de pecado estrutural que está ocorrendo hoje. Então, por exemplo, se todas as pessoas querem o próprio conforto, não é isso que nos molda. Se todas as pessoas querem dinheiro, não é isso que nos molda, não é isso que faz a gente caminhar. E sem esse discernimento que vem pelo Evangelho, que vem pela Palavra de Deus, nós somos facilmente conformados a esse mundo. Então é por isso que Jesus disse: santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra. E aqui a gente precisa chegar a um ponto a entender que a Palavra de Deus, as Escrituras, elas não são apenas um mandamento espiritual para a gente seguir, uma coisa que a gente tem que fazer para curar a nossa moralidade. Mas as Escrituras são a verdade sobre a criação.
As escrituras, elas são um padrão para a vida, para como a gente enxerga o mundo. Então, nós precisamos enxergar a sociedade, enxergar o mundo, enxergar o ser humano, enxergar o nosso trabalho, enxergar a nossa família a partir da lente das escrituras e não a partir da nossa própria ideia. As escrituras são o padrão de verdade que nós temos. Por quê? Porque elas foram escritas por aquele que criou todas as coisas. Tamo junto? E por fim, o Senhor Jesus nos envia. Envia da mesma maneira que ele foi enviado. Isso significa em obediência e devoção ao Pai. E nós temos uma mensagem, o Evangelho. Nós não temos outra mensagem ou a nossa própria mensagem, o nosso próprio jeito de resolver as coisas. Não, nós somos enviados em obediência ao Pai e para pregar o Evangelho. E por fim, eu queria terminar dizendo sobre o papel da oração nisso tudo. Eu sei que em tempos difíceis como a gente tem experimentado hoje nas nações, a gente fica cheio de opinião, a gente fica cheio de retórica. Mas que o Senhor nos encontre sinceramente mais quebrantados do que cheio de opinião, entende? Porque, cara, até abrindo aqui uma aspas, às vezes nós queremos opinar sobre o Oriente Médio, sobre assuntos e coisas que nem nos tocam. A gente nem entende aquilo, a gente nem compreende a gravidade das coisas. A gente fica falando de números como se esses números não fossem seres humanos, né? Então, talvez não, né? Com certeza a nossa oração ela tem mais poder do que a nossa opinião. Então, que a gente se coloque em oração. Não que a gente não tenha que opinar, que a gente não tenha que discordar ou estudar, mas que a gente seja encontrado no lugar de oração, sabendo que somente Ele pode fazer o que a gente não consegue. Amém? Comenta aí se isso te abençoou, se essas reflexões te ajudam. Curte o vídeo, porque isso ajuda a gente pra caramba no canal. Manda pra alguém e dá uma olhada no canal aí que tem vídeo novo, do álbum novo, de música nova, rolando agora nesse mês de julho inteiro aí. E tamo junto. Tchau, tchau.